Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você. Nós estamos começando agora o Crescendo na Palavra, que vai todos os dias ao ar neste horário, pela net ou através da internet, www.tvnh.com, você nos assiste ao vivo. Agora a gente vai ficar com um clipe e você vai ser alimentado por Deus daqui a pouquinho através de uma mensagem que vai edificar, que vai levantar o seu ânimo, que vai abençoar a sua vida. E no final a gente vai fazer uma declaração de proteção em prol da sua família. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Você está assistindo o programa Crescendo na Palavra, que todos os dias, neste horário, você fica sempre com um clipe musical e também uma mensagem que vai levantar a sua vida. Isso mesmo, essa mensagem de hoje com certeza vai instruir, vai levantar a sua vida. Uma mensagem muito instrutiva sobre ouvir. Pastor, hoje Deus quer falar com pessoas que estão ouvindo pouco.
Ou de repente elas estão ouvindo muita coisa e aquilo que deveriam realmente ouvir, não estão ouvindo. É por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta que todo homem tem que ser pronto para ouvir. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir bastante. Você sabia que aquilo que a gente ouve, ele gera pensamento? Aquilo que a gente pensa gera sentimento. E o sentimento vai determinar as nossas ações. Então, tudo começa no ouvir. E por isso que Deus falou para a gente ser pronto no ouvir, pastora. Pronto no ouvir, neste caso, ouvir aquilo que Deus fala. Ouvir a pessoa certa. Ouvir no momento certo. Você tem ouvido o que Deus tem falado com você? É importantíssimo porque desde o início da palavra de Deus nós vemos Deus sempre orientando o povo dele. Se me ouvirdes, se me ouvirdes, se me ouvirdes. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele diz: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me ouvirem, virão sobre vocês. E então ele traz uma lista imensa e maravilhosa de bênçãos que se manifestarão a partir de ouvir. Então nós percebemos, pastor Edilson, que na verdade, quando Deus determina liberar a bênção sobre a vida de uma pessoa ou sobre o povo dele fazer uma grande obra de abençoar, todas as promessas dele ficam vinculadas ao ouvir. Precisamos ouvir para que então aconteça. Por isso que todo homem é o conselho de Deus. Seja pronto para ouvir, porque aquilo que você ouve vai determinar o que você sente. Então Deus quer que você ouça a palavra dele. A palavra dele gera vida. A palavra de Deus, ela traz bênção sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 28, como a pastora Wanda citou, Deus disse assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em praticar, em cumprir aquilo que eu te ordeno hoje, quer dizer, todos os dias Deus tem uma palavra para a gente. E se a gente ouve aquela palavra, e se a gente pratica aquela palavra, Deus prometeu: eu vou exaltar você. Se prepare, porque a pessoa que ouve a palavra de Deus, pastora Wanda, Deus garante: eu vou exaltar você sobre toda a nação da terra, e eu farei, Deus prometeu para quem ouve, eu farei que todas essas bênçãos venham sobre ti e te alcance. Então observe, você não deve ouvir ou correr atrás da bênção, mas sim ouvir a palavra, então a bênção vem até você. Esse é o diferencial na vida daquele que ouve. Temos também outra passagem muito interessante que nos diz, Deus nos diz através do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Com essa expressão ele está querendo dizer: tereis tudo o que quiserdes, se vocês quiserem me ouvir. Porque o ouvir da palavra de Deus não é uma obrigação de quem quer ser simplesmente obediente a Deus. Mas temos que ter esse entendimento que facilita muito as coisas. Ouvir a palavra de Deus nos direciona para o caminho certo. Jamais Deus nos dá uma orientação que nos conduza para o sofrimento. Jamais Deus nos dará uma palavra que nos leve ao engano, ao mal, de maneira nenhuma. Toda palavra de Deus, ela é boa. Toda palavra de Deus é sempre verdadeira. Diz a palavra que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Então nós devemos sim ouvir a palavra de Deus, ouvir com o intuito de sermos orientados, direcionados por ela, de sabermos o que é o melhor a fazer diante de qualquer situação. Então, pastor Edilson, pelo profeta Isaías, Deus disse: se quiserdes. Ele não te obriga a ouvir, ele não nos obriga, mas ele nos orienta e nos traz junto com a orientação logo uma promessa: se quiserdes me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra. Deus vinculou o bem-estar do ser humano
em ouvir a sua palavra. Jesus, ele disse o seguinte também ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que a pessoa que ouvir a palavra dele, ele disse assim, as pessoas, todo aquele, Jesus disse, todo aquele que ouvir essas minhas palavras, Jesus disse assim, e as praticarem, essas palavras, todo aquele que praticar essas minhas palavras, Jesus disse assim, vai enfrentar tempestades, essa pessoa vai enfrentar turbulências, vendavais, mas Jesus disse, mas porque ouviu a minha palavra, creu nela e praticou, Jesus disse que a tempestade vai passar, as lutas irão passar, vão cair por terra, as enchentes, os vendavais da vida, eles passam. Mas Jesus disse, aquela pessoa que ouve a minha palavra, vai enfrentar as lutas, as adversidades, mas vai ficar intacto, não vai cair, não vai desmoronar. Quantas pessoas estão nos assistindo agora que têm desmoronado? Você tem caído. Por quê? Está faltando você solidificar a sua vida na palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir aquilo que Ele tem falado com você. Se eu perguntasse para você, qual foi a última palavra que Deus falou com você? O que você me diria? Ou de repente, se nós perguntássemos, você que foi numa reunião, num culto, até na missa ontem, e você ouviu a pregação da palavra, você se lembra agora o que foi falado lá? Que assunto foi ministrado? Qual era o tema da mensagem? Você se recorda? Porque há, pastor Edilson, uma grande diferença entre escutar e ouvir. Então, todo o tempo a palavra de Deus nos orienta a ouvir. Ouvir é receber. Não é só entra por aqui e sai por aqui e pronto, esqueceu. Ouvir é receber com entendimento no coração. Tem uma outra passagem onde Jesus novamente nos orienta a ouvir a palavra dele para que sejamos bem-aventurados. O momento em que a mãe de Jesus, a Maria, juntamente com os irmãos dele, o José, o Tiago, se aproximam dele para chamá-lo, porque ele estava numa reunião com muitas pessoas, os discípulos deles e uma multidão. E ele estava ali ministrando a palavra. Então vem a mãe dele, Maria, e por ela não poder se aproximar, chegar até onde ele estava, porque era grande a multidão em volta dele, ela envia um mensageiro para dizer assim, Jesus, vem para o lado de fora da multidão, porque tua mãe quer falar contigo. E nesse momento Jesus diz assim, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos, minhas irmãs? Quem? Senão aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, na verdade, Jesus estava dizendo assim, a minha mãe deveria estar sentada aqui, ouvindo também o que eu estou falando, aprendendo de Deus, dando ouvidos para aquilo que o Filho de Deus está ensinando. Muitas pessoas estão apenas escutando a palavra. E escutar só não faz a diferença. Precisamos ouvir com atenção para podermos praticar. Aí sim, todas as bênçãos virão sobre as nossas vidas, elas nos alcançarão. Você não vai precisar se esforçar para alcançar uma bênção. Ela simplesmente virá sobre nós. O Senhor Jesus, Ele está dizendo que quem faz parte da família dEle, são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Porque muita gente fala o seguinte, pastora Wanda, não, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu sou da família de Deus. Deus é comigo. Muita gente fala isso. Não é o que Jesus fala.